Olá, papo de mãe que ora. E quando eu falo papo de mãe que ora, mulher é boa de papo, é fácil. Agora, será que a gente é fácil de oração ou nós estamos aprendendo? Confesso para vocês que boa de papo eu sempre fui, mas de oração eu estou tentando melhorar em cima disso. E não é um papo de oração sobre alguma coisa meio perdida, mas é sempre voltada para nossos filhos, porque a nossa vocação é ser mãe. E o tema hoje é mãe, sustento da igreja familiar. Gente, nós temos a nossa igreja enquanto diocese, nós temos a igreja enquanto paróquia, nós temos a nossa igreja universal, que está sediada em Roma, mas temos também a nossa igreja doméstica, que é a nossa igreja familiar. E hoje nós sabemos que o grande berçário, ou manjedoura, como nós chamamos no grupo fundador, das grandes vocações foram as famílias, não é isso? E aí Deus quis nascer numa família, porque Ele sabe que ali é o exemplo para que a gente possa aprender. E como o nosso tema hoje é vocação, nós queríamos primeiro, que foi a primeira pergunta que a gente fez, conversar sobre o que é a vocação, não é isso? Mas antes disso, nós temos a nossa oração, não é isso, Cris? Então hoje a minha intenção, não sei a de vocês, é pedir pela minha vocação, para que Deus venha fertilizar a minha vocação e também fertilizar a vocação dos nossos filhos. E de vocês? Também. Então vamos lá. E você, qual é tá no seu coração? Entregue aqui para nossa mãe, Nossa Senhora de La Salete, né, a sua vocação, a vocação dos seus filhos. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar, tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede, depois de tanto terdes feitos por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar da nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor dos nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. E como a gente vai falar de vocação, né? Nós vamos ver na leitura de João 2, pega a sua Bíblia aí, lembra de marcar, ó, a gente tem uma canetinha aqui que a gente marca, olha que legal, tá vendo? Para que a gente possa refletir. E a nossa reflexão hoje é as bodas de Caná. Eu gosto muito particularmente desta palavra porque eu aprendi a convidar Maria para o meu lar, porque a igreja doméstica, ela precisa de ter a presença da nossa mãe. Por quê? Vamos ver aqui que as famílias passaram, a família passou um aperto e quem que salvou? Maria, não é isso? Então, olha que bonito, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento, porque aonde Jesus está, o milagre acontece, porque a mãe não faz milagre, a mãe intercede. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm vinho. E eu gosto dessa parte, não é irônica, é quando a gente diz humor da Bíblia, porque Nossa Senhora, né, diz para Jesus, não tem, é lúdico, não tem vinho. Ele deve ter batido os ombros e falado assim, como assim? Né? O que tenho a ver com isso? E Jesus lhe respondeu, o que há entre mim e ti, ó mulher,
a minha hora ainda não chegou. E eu fico pensando quantas vocações dos nossos filhos estão aí e a gente fica tentando apressar. E Jesus diz para ela: a minha hora não chegou. Então, a primeira reflexão é sobre o que é vocação e o que é escolha. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocação é chamado. Nós não estamos no movimento de mães porque nós queremos. Houve um chamado. Eu fui chamada para ser fundadora, você foi chamada para ser cofundadora. E com certeza, Aline, se a gente soubesse, talvez a gente tivesse corrido. A nossa escolha não teria sido correta. Mas a gente, à medida que é trabalhada por Deus, a gente começa a fazer escolhas certas, escolhas erradas. Então, uma coisa é o chamado, outra coisa é a escolha. Jesus foi chamado a viver a paixão. E ele aceitou quando ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Aqui, ele foi chamado para começar a vida de evangelizador, né? De levar a boa nova. A escolha dele foi: não é a minha hora, mas em função do pedido da mãe, ele disse: tá bom, eu apresso. Olha que bonito o exemplo que Jesus dá para nós sobre chamado e sobre escolhas, porque nós temos escolhas a todo tempo. E isso é uma coisa que preocupa a gente, não é verdade? Por exemplo, quando o filho chega adulto e quer casar ou ser padre, casar ou ir para uma comunidade. Como é que é isso na nossa vida? As escolhas dos nossos filhos e o chamado. Pois é, tia. Existe o chamado, como você falou, que são as vocações. Pode ser, por exemplo, uma vocação matrimonial, né? Que muitos têm essa vocação, têm esse chamado, que é a vida a dois, né? Que é você, que é a paternidade e a maternidade ali, que é a continuação da espécie humana, né? Que é a geração de filhos, é educar os filhos aí nesse mundo, né? Levar aí Jesus aí para os nossos filhos. Então, que é uma vocação linda, que muitos têm essa vocação, mas optam por não escolher, né? E hoje em dia nem ter filhos, né? Não estão abertos à vida. E também, por exemplo, a vocação aí ao sacerdócio, que é uma vocação linda, né, uma missão linda, que é a vocação aí do sagrado, de nos trazer aí os sacramentos, os sacerdotes, de nos ensinar a palavra de Deus, e essa missão aí de levar Jesus a toda aí a humanidade, que é uma vocação tão sublime, né? E muitas vezes até as mães, não quero que meu filho seja sacerdote, né? E é uma vocação tão maravilhosa. E você me fez lembrar agora de Santa Rita. Por quê? Porque a vocação de Santa Rita era ser freira, mas os pais quiseram que ela casasse. Ela casou, teve um casamento muito sofrido, porque os pais não escutaram a vocação, o chamado que ela tinha, mas ela cumpriu o que os pais pediram, e quando o marido e os filhos morreram, ela foi viver o seu chamado, a sua vocação. E como monja, ela acabou recebendo os estigmas, porque Deus tinha um plano lindo para a vida dela, mas é importante que a obediência delas aos pais gerou a graça, a bênção na vida dela. Então, isso é importante. E aí, tem pessoas que têm também vocação para a profissão, né, Aline? Porque nós temos mães que são chamadas a serem só mães. E temos outras que foram chamadas a serem mães e também profissionais. É interessante isso, né? Porque quando a gente fala de vocação e chamado dentro do trabalho, a gente conversando aqui, vem vindo na minha memória uma coisa assim que eu convivo muito com muitas mulheres, né? Com mães também. E a gente vê que tem filhos que vão para a medicina, por exemplo, que é um lugar que eu vejo muito isso.
que tem pais e mães médicos, a família toda médica, mas ele não tem esse chamado na medicina e ele acaba fazendo a medicina porque ele se sente obrigado, ele sente uma obrigação, não é uma vocação. Ele sente uma obrigação por uma resposta a uma família. Muitas vezes ele vai para a felicidade, muitas vezes a gente vê pessoas muito infelizes com isso. E é interessante isso, tia, porque até dentro da nossa casa tem mães que têm vocação para ser mãe. E é um trabalho árduo, é um trabalho enorme. A gente viveu isso na pandemia. Quando eu voltei para casa, eu sou uma pessoa, sou empresário, eu trabalho, eu tive essa vocação de empresário, então eu sou muito realizada dentro do meu trabalho, tia. Então, quando eu entrei para dentro da minha casinha, né, voltei para minha família, eu tive que ser mãe, esposa, ter cuidado daquela casa ali que eu não cuidava, aquilo não era a minha vocação. Mas aprendi a fazer com amor. Mas no começo, eu chorava. Porque eu falava, gente, eu não fui feita para isso, né? Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu não fui. Eu fui sempre uma mulher para trabalhar. E vi a importância das mulheres que trabalham dentro de casa. É um trabalho árduo, tanto quanto uma pessoa que sai para uma profissão, né? E aí a gente vai vendo isso dentro do nosso trabalho, tia. O que é quando você aceita uma vocação, um chamado, quando você escuta o que você tem para fazer, porque a gente escuta, a gente sabe o que a gente tem que fazer. E muita gente nega uma coisa que a gente não deveria negar. A vocação, a nosso trabalho aqui dentro do grupo, tia, é difícil você largar a família, a gente largar emprego, por exemplo, era para eu estar trabalhando, mas eu estou aqui. Mas quando a gente faz por amor, tudo fica mais fácil. E as pessoas que estão ao nosso redor, que primeiro nos chamam como louca, depois ela vai vendo que aquilo ali realmente teria que ter sido feito. E vão aceitando isso. Então, dentro do trabalho, o que a gente precisa ver é que a gente tenha esse chamado, mas se a gente não tiver esse chamado, que a gente possa fazer com amor. E que a gente possa mudar. Mas o que mais me preocupa, e agora eu falo para você, mãe, que muitas vezes você quer mudar o chamado do seu filho, porque a gente acha que sabe que é o melhor. E a gente tem pessoas infelizes em cima disso. Por isso, nós temos uma arma importante, não é, Ju? Qual é o parceiro que nós temos aí, o companheiro nesse momento? O nosso maior parceiro é o Espírito Santo, né? A gente clamar para que ele nos ajude nessas escolhas das vocações, dos dons, né? Veja, muitas vezes a gente passa uma vida atribulada, não dá ouvidos para essas nossas vocações e com aquela ousadia de querer também escolher a vocação do outro, não é verdade? Então é essa oração, é esse foco de abertura do nosso coração para o Espírito Santo, para que ele possa nos conduzir na escolha de um matrimônio, de uma profissão, que a gente está sempre junto com os nossos filhos e são momentos críticos e que a gente tem que estar ali junto para apoiar, mas a gente também tem que ter a sabedoria de mostrar para eles qual é a forma dele pedir o Espírito Santo para ajudar nas escolhas. Ok, vamos então para a nossa oração e nós vamos pedir hoje o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos filhos. Que nós possamos mesmo pedir que o Espírito Santo dê o discernimento aos nossos filhos. Quantas pessoas infelizes, que aonde eles estiverem, que eles possam reposicionar a sua vocação. Que nós possamos, como Maria, dizer sim, eis-me aqui, Senhor. É para isso que eu sou chamada. Obrigada, Senhor, por ter me ajudado. Eu quero dizer isso. Obrigada, Senhor, porque no movimento o Senhor me ensinou a achar a minha vocação de mãe. Eu te louvo e te agradeço por isso. E que você, mãe, possa mesmo, neste momento, refletir sobre a sua vocação e a vocação dos filhos. Beijo no coração e até o próximo. Até mais.